Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios da FM O Tempo, a vereadora do Partido Novo, Fernanda Pereira Altoé. Vereadora, obrigado por estar aqui conosco. Depois de um tempo estávamos conversando aqui, nos falando mais por lives do que presencialmente. Agora a temos aqui no nosso estúdio. Obrigado. Verdade. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui, inclusive presencialmente pela primeira vez, né? Desde a nossa mudança para a FM O Tempo, primeira vez que a senhora está aqui conosco. Vamos começar a nossa conversa para falar sobre Câmara Municipal. Eu vou primeiro abrir aqui a nossa conversa para um assunto mais amplo, vereadora. Quando a gente olhava por uma comparação do que foi a gestão Alexandre Calil com a gestão Fouad Numan, até o momento de saída de candidatura de Alexandre Calil, havia evidente uma turbulência e uma relação completamente deteriorada entre o Poder Executivo e a Câmara Municipal. Mas os ventos pareciam soprar de uma maneira diferente naquele espaço até que o prefeito Fouad chegasse para comandar a cidade, como já se sabia que aconteceria. Mas acho que quando a gente olha em perspectiva agora desse ano e meio para trás, não parece que a relação mudou muita coisa e em muitos casos ela até piorou. Olhando para o todo, a relação de fato está pior do que esteve em outros momentos? Ou, de fato, os vereadores também tiveram essa expectativa de que seria diferente? Na verdade, eu acho que primeiro há um diferencial muito grande do ex-prefeito Alexandre Calil para o atual prefeito Fouad, né? O Calil tem um perfil de mais combate direto e frontal, e o Fouad é uma pessoa que ele é mais suave, né? Na lida do dia a dia, no trato. Mas eu acho que a questão não é exatamente o prefeito, mas eu acho que a instituição como um todo o secretariado. A Câmara permanece a mesma, né? Os vereadores são os mesmos. E o que faria real diferença no trato e nas relações, na verdade, eu acho que é o secretariado. Então, a forma como você recebe ou não um vereador, a forma como você quer lidar com o Poder Executivo em relação ao Legislativo. O objetivo é de coordenação e cooperação, ou o objetivo é de privilegiar só alguns vereadores em detrimento dos outros, considerando que só vai ter acesso quem estiver na base? Então, eu acho que a grande diferença foi essa. Quando o prefeito Fouad entrou, a nossa expectativa é que a relação do Legislativo com o Executivo seria uma relação de mais cooperação. E caminhou muito nesse sentido por um bom tempo. Mas eu não sei se a proximidade da reeleição, né, das eleições do ano que vem, acabou que recentemente a Prefeitura fechou muito. E fechou muito para quem caminha exclusivamente com a Prefeitura, e mais num sentido de subserviência mesmo. Porque eu posso até falar por mim. Eu sou uma vereadora que sou taxada como oposição. Mas se fizer um levantamento das minhas votações em plenário, eu voto muito mais com a prefeitura do que a própria base. Mas eu questiono. E esse perfil de questionar é o que talvez possa ser colocado aí como uma relação difícil? Eu acho que o questionamento ele é necessário. Eu acho que só abaixar a cabeça e falar assim, para você fazer parte de um projeto de melhoria da cidade, não traz uma avaliação real de um trabalho. Então eu acho que o questionamento é não só um direito, né, meu e nosso como vereador, mas é uma obrigação. Porque a fiscalização é um dos principais papéis do Poder Legislativo, principalmente se a gente pegar um país como o Brasil, onde a corrupção é um dos nossos maiores males, né? Comparativamente, agora eu vou perguntar sobre duas figuras que são exatamente dessa institucionalidade que a senhora mencionou, vereadora. O ex-secretário de governo Josué Valadão era muito criticado por uma parte específica da Câmara Municipal, dita eirivezeiramente pelo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, com quem não tinha uma boa relação, nessas bases de dizer, olha, a negociação com a prefeitura não é boa por isso ou por isso ou por isso. E agora temos o secretário Castelar Guimarães Neto ocupando esse mesmo posto. Houve também, em função apenas deste cargo, mudanças muito significativas na relação com os vereadores, seja para melhor ou seja para pior? Pois é, meu questionamento, e eu te confesso, eu não sei se é em relação à troca do ex-secretário Valadão pelo secretário Castelar ou se é pelo momento que nós estamos vivenciando, que é o pedido de cassação do presidente da Câmara. Porque a alteração foi, assim, em momentos, né, muito coincidentes.
Eu sempre tive uma boa relação com o secretário Valadão, ele sempre nos recebeu muito bem. Eu ainda, apesar de já ter sido convidado, eu ainda não tive a oportunidade de, como bancada também, conversar com o secretário Castelar, mas eu tenho certeza que ele também vai nos receber muito bem. Mas eu acredito que o momento como um todo é que esteja dificultando fazer uma análise de fato da atuação do novo secretário. A senhora citou o presidente da casa, Gabriel Azevedo. Eu queria falar sobre um assunto aqui. Foi o pedido de cassação do seu mandato, pedido inclusive pelo ex-prefeito Alexandre Calil, e que teve o arquivamento do presidente da casa, Gabriel Azevedo. Nos últimos tempos, vereadora, a gente tem ouvido e recebido aqui vereadores e representantes da capital que falam sobre o excesso de pedido de CPIs e de outras questões, e a gente coloca aqui os pedidos de cassação também, na Câmara Municipal. Nós já ouvimos aqui que virou objeto político, que esses dois pontos são hoje uma forma de fazer a politicagem. Queria que você citasse isso, tanto as CPIs quanto esses pedidos de cassação. Lembrando que a gente tem um arquivamento de um pedido de cassação, um arquivamento desse pedido seu aí do seu mandato, mas a gente tem um andamento do pedido de cassação do próprio presidente da casa, Gabriel Azevedo. Bem, tanto a CPI quanto um pedido de cassação, eles são instrumentos legítimos. A CPI é uma forma de o poder legislativo fazer uma averiguação mais profunda, e não necessariamente a conclusão de um relatório de CPI tem que ser um indiciamento ou uma conclusão negativa. Por exemplo, a nossa CPI do abuso de poder. Ela partiu para uma análise de eventual abuso de poder. Nós fizemos diversas constatações de omissões, de excessos, mas nós também conseguimos tirar dali encaminhamentos e indicações para melhoria da atuação do Poder Executivo. Então, as pessoas têm o hábito de ver a CPI só como um instrumento de chantagem e de pressão, sendo que a CPI tem também um lado muito positivo de colaboração com o próprio executivo. Vai depender daquilo que foi investigado, da forma como é utilizado. A cassação da mesma forma. A cassação ele é um remédio extremo, digamos assim, para você retirar, do poder ali, retirar da cadeira quem foi legitimamente eleito. Ela pode ser deturpada? Pode. Mas ela também pode ser utilizada da forma correta em relação àqueles parlamentares que estejam cometendo crimes e de fato não fazem jus àquela cadeira que eles ocupam. A questão isso está sendo utilizado como objeto de manipulação ou não? E eu acho que essa análise ela tem que ser feita caso a caso. Eu participei de várias CPIs desde que eu entrei como vereadora. Muitas delas analisando pontos cruciais, com conclusões sérias. Agora, eventuais encaminhamentos, eventuais atuações em cima disso já deixam de fazer parte da nossa atuação, e passam a ser de responsabilidade de órgãos como o Ministério Público. Então, eu acho que separar a Câmara Municipal da política é impossível. Aquilo ali é um meio político. Mas a questão isso está sendo utilizado como politicagem, porque para mim há uma diferença muito grande entre política e politicagem. A nossa atuação tem que ser em prol do interesse público, em prol do cidadão, em prol de uma fiscalização. E de fato nós temos que analisar quem permanece ou não na Câmara, mas através de um meio legítimo e não utilizando o pedido de cassação para retirar da cadeira quem você quer que esteja lá ou quem você não quer, de interesses pessoais ou de grupos de poder. Essa tem que ser a nossa real análise e tem que ser caso a caso. Eu vou fazer agora, nesse caso, vereadora, uma espécie de advogado do diabo aqui em duas questões, porque essa era uma crítica feita, inclusive, a vários dos vereadores que estavam em duas das CPIs da Câmara Municipal, que era alegados pelo grupo político do ex-prefeito Alexandre Calil, de dizer, olha, tanto a CPI de abuso de poder quanto a da Arena MRV estão em última instância querendo atingi-lo. Essa percepção também chega para várias outras CPIs que aparecem na casa. Essa compreensão que a senhora disse de saber uma separação entre o que é uma CPI que não seja para atingir pessoas específicas, quanto grupos econômicos, ela está espraiada pela casa na sua avaliação?
Eu não posso afirmar em relação à atuação e ao sentimento dos demais colegas. Eu pego a questão da CPI do abuso de poder, onde a gente analisou a questão dos IPTUs do ex-prefeito Alexandre Calil e a Arena MRV. Eu vi as entrevistas quando ele fala que a CPI foi criada para atingi-lo. Ele não foi indiciado. Então, eu que estava na relatoria, o vereador Wesley que estava na presidência, nós utilizamos isso para prejudicá-lo? O advogado dele esteve presente todos os dias, com direito de ampla defesa, com direito de contraditório. Nós vamos fazer agora os encaminhamentos, tá dependendo de mim, porque a gente minha assessoria toda já fez toda a documentação. E aí, é normal qualquer pessoa que tem uma casinha de cachorro ter o IPTU aumentado e o prefeito não ter o imóvel encontrado em Belo Horizonte? É normal a máquina pública se movimentar para arquivar 4 cobranças de IPTU? As pessoas não conhecem ele dentro da prefeitura. Os servidores, os procuradores do município que foram lá falar, ninguém conhece Alexandre Calil. Então faria sentido indiciá-lo? Não. Mas eu tenho que entender como normal a atuação de toda a estrutura do poder executivo municipal e da procuradoria do município, privilegiando a atuação em relação a ele? Também não. Então esse é o ponto. Eu não falo pelos outros, mas eu posso falar por mim. E a gente vê que o resultado da CPI, mas deu pizza. Não. Porque é isso que eu tô te falando. CPI não é necessariamente para indiciar. Mas nós vamos fazer inúmeros encaminhamentos, inclusive em relação à Arena MRV. Teve abuso? Teve. É normal para um empreendedor ter 50% do investimento voltado para contrapartidas? O empreendedor em Belo Horizonte agora, ele vai atuar como poder público? É responsabilidade a dele, né? Fazer o papel que o município não faz? Inclusive, a gente apresentou um projeto de lei estipulando um máximo de contrapartidas, porque senão a cidade não cresce, gente. Como é que nós vamos fazer em termos de cidade? Né? Como é que nós vamos atrair investimento? Como é que a gente vai atrair emprego? Como é que a gente vai atrair investimento de uma cidade que repele, que não gera segurança para essas pessoas que querem investir e empreender na cidade? Deixa eu lhe fazer agora uma pergunta do ponto de vista partidário. A gente já teve aqui nesses nossos microfones o próprio vice-governador Matheus Simões, o governador Romeu Zema, tratando do que pensam um pouco do Partido Novo para o ano de 2024. O vice-governador diz claramente que manter a bancada com Braulio Lara, Fernanda Pereira, com Marcela Trópia, que eu estou esquecendo? Só. Não, os 3. Por enquanto. Por enquanto. A ideia é fazer uma expansão ou, no mínimo, manter o mesmo número de parlamentares que se tem. Uma candidatura a prefeito do Partido Novo ou de alguém apoiado pelo governador Romeu Zema faz diferença nas candidaturas de você, Marcela e Braulio Lara? Eu acho que tudo que potencializa o Partido Novo, tudo que coloca o Partido Novo com condições de mostrar a que veio e a total competência para fazê-lo, a exemplo do governador Romeu Zema, obviamente isso potencializa a nossa atuação como vereadores. E eu acho que o partido, ele vai fazer essa análise, a análise não só da viabilidade, a análise também da questão do contexto político, do reflexo no município, do reflexo no estado e da nossa própria atuação na Câmara, de quais são as melhores opções para 2024. E eu particularmente, eu vejo que o Poder Legislativo, né, as câmaras municipais nas cidades, elas têm um papel enorme em termos de governabilidade, em termos de melhorias na vida do cidadão. Então eu acho de suma importância a gente aumentar a bancada em Belo Horizonte e termos parlamentares em Minas Gerais, no Brasil todo. Eu vou direto ao ponto, vereadora, porque nos bastidores corre a informação e corre a notícia de que a senhora poderia compor chapa com o jornalista Eduardo Costa, que seria um nome apoiado pelo Partido Novo. Há essa conversa? Bem, eu sou fã do Eduardo Costa. Eu acho que colocar o meu nome como uma opção para participar de uma chapa como vice-prefeita mostra que é um respeito e uma reverência ao trabalho que eu tenho feito. Eu estava falando com o Guilherme, eu estou trabalhando muito e eu fico muito feliz. Mas no momento eu tô trabalhando para uma candidatura à reeleição. O Partido Novo necessariamente deve fazer aliança se não tiver um nome específico
para uma candidatura, ainda que não seja, repito, da legenda, mas há no espectro político da cidade, dos nomes que temos hoje, quem se assemelhe do ponto de vista ideológico ao que o partido faz? Guilherme, nós temos bons nomes no Novo, né? E principalmente no Novo, em Minas. Mas eu acho que assim, o Laguna e o Fred, que são os nossos presidentes dos diretórios municipal e estadual, acho que eles têm mais condição de falar do que eu. Eu te confesso que eu tenho um hiperfoco na minha atuação como vereadora e eu não entro muito nessas discussões políticas do partido, como o partido deve atuar ou não, porque eu sou marinheira de primeira viagem e como vereadora eu tenho me dedicado muito à minha atuação e como eu tenho uma confiança muito grande no partido, na direção do partido, eu deixo isso mais para eles mesmos. Quando o Guilherme foi trazer aqui os nomes dos vereadores, né? A senhora brincou ainda, inclusive, do ainda. E a gente tem ouvido muito o Partido Novo falar, representantes do Partido Novo, falarem sobre essa necessidade de expansão, principalmente com o resultado da última eleição, né? Da eleição do ano passado, e tendo hoje o Partido Novo governador do estado. É uma preocupação de quem faz parte do Partido Novo, uma possível saída do governador da legenda? A gente todos os encontros que a gente tem com o governador, ele sempre frisa que ele está na política em função do Partido Novo. E eu entendo a posição dele, porque eu também hoje só sou vereadora e eu estou na política porque existe o Partido Novo. Então a gente não fica com essa preocupação em relação à saída ou não do governador, até porque os caminhos que ele vai trilhar ou não, né, são aí de plena liberdade dele, mas eu tenho uma confiança muito grande de que ele tenha um reconhecimento em relação ao valor do Novo, as qualidades do Novo e até mesmo a afinidade dele em relação ao partido e de que o desejo dele é permanecer nesse partido e eventualmente, se for para alcançar postos mais altos, seria através do Novo também. Quero lhe fazer uma pergunta agora do ponto de vista de identidade como mulher na Câmara de Vereadores. A gente tem tido relatos, infelizmente, na Câmara de algum tempo, de ameaças. A vereadora Isa é uma delas, outras integrantes de bancadas da esquerda já sofreram ameaças. Também, né? A Cida também, né? Sofreu. Tivemos também das deputadas estaduais outras que sofreram ameaças. Lhe pergunto, já aconteceu com você, Fernanda, esse tipo de ameaça ou algum tipo de ameaça? E como é que você avalia de maneira geral o atendimento que é prestado a mulheres que estão ocupando cargos políticos nesse momento? Porque a gente percebe clara e cristalinamente, é sempre um ataque direcionado a mulheres com um tipo de expressão da mais vil possível, mas queria a sua avaliação sobre como isso está sendo tratado, seja na Câmara ou como você vê de uma maneira geral. Eu lamento muito, né, a ameaça que as vereadoras Isa e Cida estão sofrendo, e assim que elas comunicaram ao Gabriel, que é o presidente da Câmara, a Câmara se fechou em proteção a elas. Hoje, toda a parte de segurança da Câmara, toda a parte de acesso é limitado para a proteção delas. A gente sabe que a violência política contra a mulher, ela existe, ela acontece. Eu, particularmente, nunca sofri. Eu lembro que na época da Vilarinho, onde a gente foi muito atacado, eu cheguei a receber pessoas falando vai ser o nome dos seus filhos que vão estar nas lápides quando alguém morrer na Vilarinho. Mas eu não vi aquilo como uma ameaça. Eu vi aquilo como um destempero de quem me enviou uma mensagem. Igual aconteceu, por exemplo, na primeira votação em relação à liberação da Arena MRV, onde eu fui a única que votei contra, e eu recebi inúmeras mensagens de pessoas extremamente raivosas, e que 90% daquelas pessoas eu respondi, mostrei meu ponto de vista, elas me pediram desculpa e elas reconheceram. Então, assim, comigo particularmente, eu já tive muitas pessoas ríspidas que me abordaram de forma extremamente deselegante, mas que elas souberam me pedir desculpas depois que eu apresentei o meu ponto de vista. Então, assim, em termos de me sentir ameaçada, isso nunca aconteceu. Ter sido agredida, né, verbalmente, ou por destempero, ou por falta de cuidado de um cidadão, inúmeras vezes, mas a gente também vai sabendo lidar com isso, a gente também tem como ensinar a essas pessoas que há outras formas, né, de colocarem a opinião delas sem ser nos atacando. Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo.
No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora é aquele momento que fazemos perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados, vereadora? Combinado. Vamos a elas. Eleições em 2024. Candidatura própria ou apoio a alguma chapa? O que o Novo deve fazer? O que o Novo decidir, eu apoio. Eduardo Costa e Fernando Altoé, uma realidade possível? Tudo é sempre possível, principalmente considerando que o Eduardo Costa é uma pessoa querida, muito inteligente e de muito bom senso. A CPI na Arena MRV e as contrapartidas, o objetivo foi atingido? Precisa ainda de concretude, mas a gente conseguiu demonstrar que de fato houve um abuso e um excesso. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, cassado ou não? Bem, aí quem vai falar é o plenário. E, a meu ver, é um pedido desproporcional. Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo, esteve aqui conosco na nossa bancada no Café com Política. Muito obrigado e volte outras vezes para conversar conosco, vereadora. Obrigada e peço desculpas pela demora de estar aqui presencial e um bom dia a todo mundo, uma boa semana. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.